Irmãs e irmãos, uma excelente semana, uma abençoada segunda-feira. Hoje, dia 1º de fevereiro, quarta semana do tempo comum. Possamos partilhar agora as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar da região de Geraseno. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao teu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinham sido amarrados com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes era possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decálope tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra esse sofrimento desse homem que estava endemoniado, ele que vivia preso num lugar, num território considerado pagão, onde ficava afastado da cidade e se feria com pedras e o tempo todo ele era agressivo e eles tentavam prendê-lo, tentavam amarrá-lo e ele se soltava e saía das algemas. Era muito forte esse grupo de demônios que estavam com ele. Então quando Jesus chega e fala: sai dele, e eles pedem: por favor, não nos tire dessa região, e que os porcos, nos mande para os porcos, e os porcos começam a se afogar, se jogam do precipício e começam a se afogar. Jesus então tira todas as mazelas, todo o sofrimento daquele homem e liberta ele de todas as prisões que ele tinha. Ele vivia livre como um demônio, mas na verdade Jesus veio para libertá-lo de verdade, para que ele pudesse voltar à comunidade, para que ele pudesse estar com os seus. E quando aquelas pessoas se assustaram com aquilo, porque era realmente assustador, e os porcos que eram por motivo de sustento, foram caindo do precipício e se afogaram.
eles ficaram nervosos e chateados com isso e pediram que Jesus fosse embora. Jesus não ficou naquele local. E o homem pediu para que seguisse, eu posso te seguir, Jesus? E ele falou assim, não, fica e conta para os seus familiares e para as pessoas que estão aqui a misericórdia que Deus teve contigo. Interessante que esse um homem começou a evangelizar. Esse um homem começou a falar de Jesus. Jesus não permaneceu lá, mas a graça que Deus faz em nossa vida nos faz levar a palavra, nos faz levar Jesus para os outros. Às vezes as pessoas não vêm para a igreja e não participam da presença, da caminhada e da comunhão conosco. Mas quando nós recebemos uma graça de Deus, nós devemos sair e falar das graças que Deus fez na nossa vida, das alegrias que Deus permitiu que nós pudéssemos ter. Que nós possamos fazer dessa mesma forma, que nós possamos sair e falar as coisas boas que Deus tem feito em nós, as alegrias que Deus tem permitido para que nós possamos passar. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que Ele olhe por nós, que volte a Tua face para nós, que possa nos proteger e nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.